Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Esse é o nosso momento de leitura da palavra de Deus, de desfrutarmos de um lugar gostoso. Jesus entra como rei em Jerusalém, mas nem todos estão dispostos a se render a esse rei. Muitas vezes em nossa vida, não colocamos Jesus nesse lugar também. Pense, qual área da sua vida é preciso colocar Jesus nesse lugar de rei? Qual área é necessário se render a Ele? Pesquise aí dentro de você. Vamos à nossa leitura? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Diga, cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho cria de jumenta. Os dois discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntou: Quem é este? A multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombos. E lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitastes louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: Nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos dos povos e perguntaram: Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si dizendo: Se dissermos do céu,
Ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes diz: tampouco direi com que autoridade estou falando essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviei-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes do sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuraram um meio de prendê-lo, mas tinham medo da multidão, pois elas o consideravam profeta. Esse texto nos traz um lugar de pensar. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele é recebido com aplausos, ramos, palavras de exaltação. No entanto, um povo que grita Hosana não compreende plenamente o tipo de rei que Jesus é. Jesus entra não como um rei político, um rei militar, um reino de ostentação, um reino de poder. Jesus entra com um reino de humildade, um rei que é humilde, montado num jumentinho, cumprindo as profecias. Logo depois, ele purifica o templo. Ele confronta a religiosidade vazia, baseada em aparência, em comércio, e quando vem esse lugar da figueira, que não tem fruto, revela uma fé aparente, uma fé que não nem embasada, uma fé que não tem frutos. A figueira é cheia de folhas, mas sem vida espiritual. Ou seja, em seguida ele olha
e ensina sobre o reino. Ou seja, o reino não se mede por palavras, mas por obediência, por frutos. Às vezes eu estou viçosa, às vezes eu tenho folhas, eu tenho muitos galhos, mas não tenho frutos. Jesus traz esse lugar da aparência. Não adianta eu ter aparência bonitinha, ser lindo, maravilhoso, mas sem vida, sem espiritualidade verdadeira para aplicar na nossa vida. Louvor sem entrega não transforma coração. Jesus não negocia com fé superficial. Frutos espirituais revelam maturidade, não o discurso. Eu posso falar um monte de coisa, mas não ter fruto, né? O que revela a minha vida, o que revela a minha espiritualidade é o fruto, não é o discursinho é o que eu falo. O reino exige coerência entre o que eu falo e entre o que eu vivo. Se eu falo algo, eu tenho que viver algo, mas se eu falo algo e não vivo algo, não existe coerência. Como que eu pratico isso na vida? Examinar se há áreas da minha vida que exige esse lugar de honrar Jesus, mas não só com palavras, mas com atitudes. Decidir que mudança concreta eu faço na minha vida. Como eu vou mudar de comportamento para que isso reflita a minha fé? Orar também pedindo um coração sincero, um coração que não é apenas religioso, mas um coração que é abrangente, um coração que sim honra a Deus. A obediência silenciosa honra mais do que palavras. Às vezes eu falo em público, eu digo muita coisa, mas não honro, eu não obedeço, entende? Quando Jesus revela eh, o reino de verdade, ou quando Jesus reina de verdade na minha vida, ele transforma o coração. Antes de transformar aqui o ambiente, Jesus transforma lá dentro. Quando ele reina de verdade na minha vida, ele reina por completo. Vamos orar? Pai, muito obrigado por nos mostrar o teu reino, por trazer para a nossa vida esse lugar de entendimento, de compreender que o Senhor quer uma fé madura, um lidar contigo de forma que possamos produzir frutos não só de palavras, não só de aparência, não com arrogância ou ostentação de poder, mas que seja com humildade, com entendimento, com confiança, com um momento de desprender o nosso coração das coisas que são terrenas e ligar o nosso coração às coisas espirituais, crescer, amadurecer espiritualmente. Faz isso, Senhor, conosco. Nos dê cada dia mais conhecimento, mas também sabedoria para aplicar esse conhecimento em nossa vida e assim amadurecer a nossa vida espiritual. Abençoa o teu povo na face da terra, os irmãos e as irmãs espalhados por todo esse universo, que eles sejam alcançados pela tua boa mão, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, que você sim frutifique, que você não honre Jesus só com palavras, mas que você honre Jesus com sua vida, com seus frutos, que você seja maduro espiritualmente. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.